Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Gente, só para deixar claro, tá? Este cenário, ele não está à altura do assunto do vídeo de hoje. Mas é que tá muito quente e eu fiquei aqui no meu quarto para aproveitar o ar-condicionado. Então, finjam que tem uma paisagem linda. Léo, coloca uma paisagem linda. Pronto, finjam que é essa paisagem linda. Porque o conteúdo do vídeo de hoje, gente, assim, ó, é outro nível. É aqui, ó, lá em cima. E no final desse vídeo tem surpresa para vocês e presente para vocês. Então assiste até o final para saber como é que rola essa surpresa e esse presente, tá? Eu quero lembrar para vocês que uma das muitas coisas de Carol é sempre estar de olho nas datas literárias. Eu tô sempre aqui, ó, né, uma data de aniversário de escritor, ou infelizmente da morte dele, de datas importantes de livros, da literatura como um todo, de leitores. E ontem, no dia 20 de fevereiro, foi o dia da contadora e do contador de histórias. E eu não poderia deixar passar em branco, porque modéstia à parte, né, gente? A modéstia é aquela que eu não tenho. Eu conheço, com certeza, e sou amiga de uma das maiores contadoras do universo, que é a Milene Barazetti. A Milene eu conheci através dos clubes do livro que eu participo. Ela é uma pessoa muito talentosa, muito incrível. Ela e o Marlon, o marido dela, o Marlon é ilustrador. Eles trabalham juntos, então os livros da Milene, assim, ó, são as histórias incríveis, uma linguagem, assim, que beira o poético e sempre muito bem ilustrado pelo Marlon. Esse vídeo vai falar sobre a Milene e sobre o último livro que ela lançou, que é essa joia maravilhosa, Cheiro de Sagu. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Não é uma delicadeza? E agora eu pergunto para vocês, quem que, ao ouvir o nome Cheiro de Sagu, já não teve aí uma lembrança de algum momento com sagu na sua vida? Eu acho assim, ó, uma coisa de louco, porque eu nem gosto tanto de sagu. Nem, olha, eu como assim, né? Só pra dizer que eu comi um doce. E quando eu ouvi o nome desse livro, quando eu li essa história, eu senti o cheirinho do sagu que a minha mãe fazia pro ano novo lá em casa, que era puro vinho, né, gente? Minha mãe só jogava vinho. Acho que era vinho com as bolinhas de sagu, uma coisa forte. Esse livro aqui, gente, a Milene lançou na Feira do Livro, em outubro do ano passado, aqui em Porto Alegre. E é a história de uma mãe e de uma filha, que às vezes pode alternar, né, gente? Às vezes a filha vira mãe da mãe, a mãe vira filha da filha, depois volta ao normal, depois troca de novo. E eu acho muito interessante essas mudanças de relações entre mãe e filha que acontecem durante a nossa vida. Como eu falei para vocês, a Milene tem uma linguagem, é muito poético. E eu não só me emociono com o que ela escreve, mas me emociono muito quando ela lê. Sempre que a Milene vai ler algo pra gente em voz alta, todo mundo já sabe que eu vou chorar. Bom, mas depois eu conto isso pra vocês. Primeiro, então, eu vou ler um trechinho do livro Cheiro de Sagu. Eu não quero contar a história. Isso que eu falei agora pra vocês aqui, dessa coisa de mãe, de filha, de lembranças, de troca de funções na vida, é o máximo que eu vou contar para vocês, porque talvez vocês possam ganhar esse livro autografado pela Milene, não sei, vamos ver aí no final do vídeo. E falando nisso, vocês já deixaram uma curtida aqui? Deixa uma curtida já. Comenta se vocês conhecem a Milene, vocês já leram algum livro dela, o que vocês acham dela. Espero que vocês saibam que ela é maravilhosa, tá? Mas deixa aqui nos comentários já. E já deixa uma curtida para animar aqui esse vídeo, tá, gente? Não esquece, não esquece. Eu escolhi um trecho para vocês que, bem egocêntrica, né? Me chamou muita atenção porque fala de uma professora. Então, como eu falei para vocês, o livro inteiro foi muito emocionante para mim. Olha, gente, isso. Olha o que é essa ilustração. É a dupla perfeita, né? Milene e Marlon, não tem como a gente não se emocionar com as coisas que eles produzem juntos.
Bom, então eu vou ler o trecho para vocês que fala de uma prof e que eu fiquei muito emocionada, achei muito legal e pensando assim, ai meu Deus, tomara que tenha pelo menos um aluno que tenha passado por mim ou uma aluna que tenha passado por mim que pense isso. Eu vou ler o trecho para vocês, gente, só que eu não sou boa que nem a Milene, tá? Eu vou ler assim como meu coração manda. Hoje conheci Lúcia. Ela é nova na escola. A professora Sônia pediu para eu apresentar a escola e todos para ela. A professora Sônia e suas ideias. Eu, que quase não converso com ninguém, ter que apresentar Lúcia a todos. Às vezes, acho que a professora Sônia é meio maluquinha. Sempre interrompe a aula para contar uma boa história ou para ler um trecho de um livro que acha interessante. E quando ela conta de um jeito que parece que a gente que escuta sai desse mundo. Dá uma sensação tão gostosa. Quando eu crescer, eu quero ser maluquinha que nem a professora Sônia. Ai, gente, eu tenho vontade de chorar tudo de novo que eu chorei a primeira vez que eu li isso. É muito fofo, né? Eu tive uma professora Sônia na primeira série, mas infelizmente eu não lembro se ela contava histórias, assim, mas eu me lembro de achar ela uma princesa, assim, ela era muito elegante e ela usava cores claras, assim, então sempre na minha cabeça a minha lembrança da tia Sônia é assim, de uma princesa, uma dama elegantésima e tal. Mas eu tive uma professora na faculdade, professora Célia Dores, que ela contou um dia um livro para nós. E ela contou o livro, e no intervalo da aula eu saí correndo e fui para a biblioteca pegar o livro, que eu pensei, meu Deus, esse livro é muito bom, eu preciso ler. Não era. Eu acho que eu não cheguei nem na página 10. Daí eu pensei, nossa, que sem vergonha. Ela contou de um jeito tão maravilhoso que eu fiquei com vontade de ler, mas no fim, quando eu fui ler, não gostei. E eu nunca terminei de ler aquele livro lá. Mas eu sei do livro por causa da maravilhosa Célia Dores, que contou de um jeito muito incrível. E quando a Milene fala, né, que essa professora conta de um jeito que parece que a gente sai desse mundo, não sei se era a intenção da Milene, mas pra mim eu reconheço ela nesse trecho. Porque a Milene, quando a gente ouve a voz da Milene contando uma história, parece que a gente sai do nosso corpo, assim, a minha alma, ela fica flutuando, porque a Milene, ela imposta a voz de um jeito, assim, é um tom de voz, um jeito de falar, e mesmo assim que qualquer trecho que ela leia, para mim o tom da voz dela sempre é de encantamento. Então eu me emociono muito quando eu escuto a Milene, muito. E eu fico morrendo de vergonha. Um dos últimos encontros que ela leu para nós em voz alta, um trecho de um livro, foi do Vamos Comprar um Poeta. Gente, tem vídeo aqui sobre esse livro. E se vocês olharem desde outubro, todos os vídeos desde outubro eu falo nele. E a Milene leu em voz alta o último capítulo desse livro, são 2 páginas. A gente estava num café e eu quase morri chorando. No que a Milene começou a ler, eu já comecei a chorar. Primeiro, porque sempre me evoca uma emoção muito grande ouvir a Milene contando uma história. E o último capítulo desse livro é muito significativo, é muito lindo, então foi tudo perfeito. E lá eu chorando no meio do café, daí atrás de nós tinha uma mesa, um casal, e o casal olhava pra mim do tipo, por que essa louca tá chorando? E olhava pra Milene, por que essa louca tá lendo um livro em voz alta? Eu acho que uma cena engraçada vista de fora. E daí eu fiquei pensando, por que será que é tão emocionante pra mim? Por que será que sempre me leva às lágrimas ouvir a Milene contando histórias? E eu me dei conta que é porque me remete à minha infância. Eu sempre me pergunto como é que os meus pais arrumavam tempo, mas ou meu pai contava histórias dele de infância, que eu sempre me lembro dele contando do cavalo trabuco que ele tinha e como tristemente, um drama sem fim, o trabuco morreu atropelado pelo trem. Gente, eu pedia que meu pai contasse essa história todas as noites. Canceriana dramática, né? Eu não me lembro de chorar, mas me lembro de achar muito triste, mas eu queria ouvir a história de novo. Então, lembro das histórias que meu pai contava quando ele era criança. E lembro da minha mãe contando histórias dela criança também. Eu me lembro que eu achei muito engraçado a minha mãe contando que ela e a minha Dinda, que é a irmã mais nova, a minha avó fez uma roupa igualzinha para as duas, porque elas iam pela primeira vez a Porto Alegre. Eu achei tão engraçado, que para mim era tão normal
pegar e ir a Porto Alegre, mas para elas que moravam em Capela, era assim uma viagem e ir para a capital, né, gente? Então elas tiveram que ter uma roupa nova para ir para a capital. E a roupa era igual das duas, elas duas pareciam assim duas gêmeas. Então eu achava engraçado essas histórias assim. E a minha mãe, além de contar histórias da infância dela, que eu sempre gostei muito, ela também contava histórias, ela lia livros para mim. Então eu acho que ao ouvir a Milene contando histórias, me remete ao meu tempo de criança, que eu antes de dormir, meu pai e minha mãe tinham esse momento de carinho, de me contar histórias. E acredito que foram esses momentos também que fizeram eu me apaixonar por histórias e por livros e tá aqui querendo contar um monte de histórias para vocês. Além de admirar muito a Milene como contadora de história, como escritora, o trabalho que ela faz na Biblioteca do Saber, eu admiro muito as participações que ela tem nos nossos clubes do livro. É sempre uma pessoa que tem um ponto de vista sobre a história, sobre a narrativa. E é muito legal porque a gente está tendo o ponto de vista de uma escritora sobre um livro, sobre uma obra. E é muito inteligente, é muito legal. E se vocês se interessarem em comprar os livros da Milene, além de ser com ela mesmo, vocês podem ver no Instagram Milene Barazete. Léo, coloca aí @Milene Barazete. Vocês também podem encontrar os livros dela no meu lugar favorito de São Leopoldo, que é a livraria No Pátio. O Léo também põe aí o @ do Instagram No Pátio. Vocês podem encontrar os livros dela lá. Ela tem um outro livro que tem um vídeo aqui também, e também foi um sorteio, que é Contos Soturnos. Gente, chiquérrimo, tá? Porque Contos Soturnos ganhou o prêmio de melhor livro do ano, de 2020, e melhor livro infanto-juvenil. Beijo! Tá, gente? É incrível. Se vocês verem Contos Soturnos, vocês vão enlouquecer, porque o livro é belíssimo, as histórias são incríveis. Já tem um vídeo então, tá, gente, dos Contos Soturnos. Vou botar aqui de novo, ó, tá? Vejam lá, porque é muito legal. O livro, tá? Não eu falando dele, é muito bom. Então, gente, a Milene, eu falei pra ela, ai, Milene, eu acabo de fazer um roteiro pra falar de Cheiro de Sagu, que eu tive o prazer de fazer leitura sensível. Gente, eu nem sabia o que era isso. Daí Milene um dia entra em contato comigo assim, Carol, tô escrevendo aqui uma coisa, tu pode dar uma lida e dar a tua opinião? Eu falei, claro, não tem problema. Daí comecei a ler. E tinha uma boneca no esquema. Ó, já tô dando uma outra dica, ó. Temos uma boneca na história. E eu comecei a ler e eu pensei, ai, que medo dessa boneca. Hein? Muito tempo de Chuck, né, gente? Chuck, Annabelle. Agora tem aí a Megan, né? Eu pensei, essa boneca aqui vai ser do mal. Será que a Milene tá escrevendo outra história de terror? E não era. E no fim mudou tudo. Virou de cabeça para baixo. E eu, meu Deus, Milene, tu fez uma pegadinha comigo, tu me enganou direitinho. E daí, depois eu fiquei sabendo que isso é a leitura sensível, que é quando a gente lê e dá a nossa opinião para a escritora. E daí, gente, olhem o que é a chiqueza. Aqui no fim do livro tem escrito, deixa eu achar aqui, leitura sensível. Ai, peraí, gente, tá muito ruim. Leitura sensível, será que dá pra ver? E daí tá meu nome, Carolina Sá Mendes. Ah, não. Só Milene pra me dar a honra e um prazer desses da vida. Zerei a vida, gente. Tá aqui meu nome no livro dela. Leitura sensível, Carolina Sá Mendes. Ai, me achei muito importante. Só a Milene pra me proporcionar esses momentos incríveis. Bom, então, a Milene, falei, Milene, fiz aqui um roteiro sobre o Cheiro de Sagu, porque tá muito legal. E ela, então, eu vou dar um livro pra tu fazer um sorteio. Só que o que a Milene não sabe é o quê? Ela me disse, Carol, quando tu for no lançamento do Cheiro de Sagu, eu vou te dar um livro. Só que eu comprei um também, porque eu disse, ai, que bonito, né? Não dá só pra ficar querendo ganhar livro da amiga, né? Comprei um também. Então, eu vou sortear aqui 2 cheiros de sagu. A Milene vai dar um pra nós de presente e eu vou sortear o extra que eu tenho aqui em casa. Então, vocês vão concorrer a 2 livros Cheiro de Sagu, da Milene Barazete e ilustrado pelo Marlon Costa. Sintam-se muito sortudo, gente, porque esse livro
é muito sensível, é muito legal. Então, o que vocês têm que fazer para participar deste sorteio? Primeiro, deixar um comentário aqui no vídeo. Eu quero cheiro de sagu. Deixou o seu comentário aqui, todas as vezes que achar necessário, tá concorrendo. Todas as pessoas deste imenso território brasileiro podem participar, tá? Não pode ser fora do país, que não tem dinheiro para isso, tá, gente? Não tô conseguindo enviar livro para fora do país ainda, então só pode concorrer quem mora no Brasil, certo? Então, ó, é bem facinho, tá? Curte o vídeo. Não é uma regra do sorteio, mas curte para me deixar feliz. Mas a regra do sorteio é comentar aqui no vídeo: eu quero cheiro de sagu, tá, gente? Não é assim, ó, eu quero, não, é a frase, eu quero cheiro de sagu. Quem comentar isso vai estar concorrendo. E tem que morar no Brasil. Bem simplinho, tá? Então, esse vídeo tá indo hoje, dia 21 de fevereiro, e no primeiro vídeo de março, vocês vão saber o resultado. Não é depois de 9 meses vocês verem o resultado, não é, tá? É só umas 3 semanas aí, tá? Então, na primeira terça-feira de março, vai ter o meu vídeo lá, normalzinho, e o resultado do sorteio do cheiro de sagu da Milene Barazete, certo? Léo vai deixar aqui, Léo, que tá mais vazio, ó. Ai, vou fazer assim, ó, que nem na fantasia. Léo, deixa a regra aí. Então, primeira regra, comentar: eu quero cheiro de sagu. Segunda regra, morar no Brasil. Resultado na primeira terça-feira de março, no vídeo aqui do Muitas Coisas de Carol. Certo? Lembrando que são 2 livros para 2 pessoas diferentes, tá, gente? Não vou repetir a pessoa. Então, 2 pessoas vão ganhar o cheiro de sagu. Vou pedir para Milene autografar os 2, tá? Que é aquela que abusa da amiga. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, conhecido um pouquinho mais sobre a Milene, sobre o livro dela. E eu pergunto para vocês, se vocês têm lembranças de quando vocês eram crianças, de alguém contar histórias para vocês. Se vocês contam histórias para alguém, saibam que isso é muito significativo e fica dentro do coração e da memória de quem escuta as histórias de vocês. Participem do sorteio, que vale muito a pena. Deixa a curtida, deixa o comentário, compartilhe esse vídeo para quem quiser ganhar esse livro maravilhoso da Milene. Um beijo para vocês, participem do sorteio e até mais ler.